Boa noite, família! Deus abençoe a todos. Graça e paz, queremos celebrar a sua vida essa noite. Queremos agradecer você que está neste culto, nos prestigiando com a sua presença. Estamos alegres com a sua presença aqui. Você não pode imaginar a honra que é te receber. Mas cremos que você está aqui não por um simples convite, mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe nesse lugar. Já fomos ministrados através dos louvores, onde Deus falou poderosamente aos nossos corações, celebramos, adorando. E agora vamos ser ministrados também por alguns testemunhos de alguns irmãos que vivenciaram esse final de semana uma experiência extraordinária. Este final de semana, alguns dos nossos irmãos, eles vivenciaram algo sobrenatural com Deus. Eles passaram pelo impacto. O impacto é algo que a gente costuma dizer que é um divisor de águas na nossa vida. Somos muito impactados pela presença de Deus. Já há alguns anos que ministramos impacto aqui nesta igreja. E o interessante é que nunca é igual. Deus, Ele age de multiforme e multigraça. Cada impacto é uma experiência diferente, como Deus se movimenta e como Deus se move. Não foi diferente neste impacto. Deus se manifestou mais uma vez e trouxe cura, libertação e milagres. Nós cremos que Deus fez cura na alma, libertação de pessoas que estavam aprisionadas em muitas coisas, e também Ele ativou alguns, enchendo do Espírito Santo, dando destino na vida, e assim nós cremos que algo sobrenatural aconteceu na vida de muitos irmãos. E nós queremos chamar algumas pessoas aqui para contar experiências do que vivenciou esse final de semana, e logo após vamos estar ministrando a palavra. Então eu queria convidar para estar testemunhando aqui meu irmão camisa 10, Neymar. Aplauda o nome do Senhor pela vida do Neymar. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Vou falar rapidamente aqui sobre o impacto. Nós recebemos vários convites ao longo da nossa vida, convite para festa, casamento, para a gente se alegrar, compartilhar momentos felizes. Mas eu confesso para os irmãos que esse convite me deu um novo rumo na minha vida. Deu uma nova direção na minha história. O impacto, desde o início, quando eu entrei ali, eu já entrei emocionado, já sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. E confesso para os irmãos que eu pude conhecer Deus ainda mais profundo, irmãos. A gente não tem a dimensão do que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Nós não conseguimos mensurar o que Deus é capaz de fazer ainda mais, irmão. E eu fui curado aqui nesse impacto, uma cura na minha alma, irmão, para a glória de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui. Compartilhando isso com os irmãos e incentivando na próxima oportunidade. Não perca essa chance, irmão, que foi maravilhoso, e eu agradeço aqui essa oportunidade. Glória a Deus. Queria convidar também nosso irmão querido Jota. Aplauda o nome do Senhor pela vida do nosso irmão Jota. Boa noite, família. Vamos dizer assim, igual a pastora Rosângela falou ontem, a timidez traz para a gente aquela sensação de paralisar a gente. Então, e a timidez não pode nos paralisar. Eu estou aqui diante de todos vocês, para mim isso é algo novo, né? Estar aqui com essa incrível família aqui, mas falar do impacto, o que é? Transformação,
e aliança com Deus. O nome já fala que é impacto, né? E a gente, quando está fazendo as coisas nossas do dia a dia, passando turbulências e tudo, a gente quer resolver pela própria força do nosso braço. Só que a gente acaba não percebendo que realmente a gente tem questões nas nossas vidas que são do passado, são atuais e que precisam ser resolvidas. A gente precisa curar essas feridas, transformá-las em cicatrizes e realmente trazer uma libertação para a nova estação, para tudo que vai acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu aqui ontem, não só com a minha vida, mas eu creio com a dos meus irmãos aqui também. E o que eu tenho a falar para vocês é que, às vezes, a oportunidade chega, a gente vê o convite lá no Instagram, vê nos stories, vê o link lá para a gente fazer a nossa inscrição e deixa essa oportunidade passar. Então, quanto tempo você vai deixar essa oportunidade passar para você curar essas feridas, se libertar de todas essas estações ruins que passaram na sua vida e começar realmente a depender somente de Jesus Cristo? Então, é essa mensagem que eu deixo aqui para vocês e quero agradecer todos os irmãos que intercederam, cuidaram da gente com muito carinho, muita gratidão e só agradecer a Jesus Cristo também. Glória a Deus. Queria convidar também a Renata para estar aqui dando seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Renata. Deus te abençoe, Renata. Boa noite, a paz. Falar do que eu vivi nesses 2 dias é até difícil, porque é difícil a gente conseguir expressar em palavras o que eu pude vivenciar aqui na presença de Deus. Foi uma experiência profunda na presença de Deus, onde a cada ministração eu fui percebendo todas as camadas que foram sendo retiradas de mim. Feridas foram sendo curadas. Eu pude sentir o cuidado e o amor de Deus. E o céu desceu. Correntes foram quebradas e a minha vida foi ressignificada. Eu pude fazer uma retrospectiva de toda a minha vida. Pude reviver algumas escolhas erradas, entender o porquê. Mas eu descobri que em todo momento, em que todo o percurso até aqui, Deus sempre esteve ao meu lado. Mesmo com todos os meus erros, mesmo com todas as minhas falhas. E o meu nome, Renata, significa renascer. E eu renasci em Cristo. Hoje eu sei que é o início de uma nova jornada. Vão ter desafios, mas hoje eu estava refletindo e vi que algo está diferente. Porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu retirei todas as outras identidades. E hoje eu tenho uma única identidade, que é a identidade de filha. Então eu venho aqui para dar o meu testemunho e convidar quem ainda não se permitiu a estar verdadeiramente na presença de Deus, que possa permitir, que possa agarrar essa oportunidade de viver essa experiência
e permitir com que Deus também revele a você a sua única e verdadeira identidade. Muito obrigada a todos, a essa casa, a essa família, e eu estou muito feliz por pertencer a essa casa e a Deus. Obrigado, Renata. Deus te abençoe. Eu queria convidar também a Poliana para dar o seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Poliana. Deus te abençoe, Poli. Boa noite, amados pais. Eu venho para falar para vocês que o impacto realmente é extraordinário. Ele é mudança de vida. Eu fui batizada aos meus 16 anos. Eu achava que através do batismo estava tudo resolvido, né? Mas através do impacto eu entendi que eu necessitava perdoar. Porque às vezes o perdão é superficial, mas ele esconde feridas. E quando essas feridas elas inflamam, ela causa medo, angústia, dor e separação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu refugiava através dessa dor em comida, em remédios e o desespero da alma. Mas através desse impacto eu entendi que foi o que é o Senhor, que através dele que a nossa vida é restaurada por completo. Então se permita ser transformado por completo. Você ainda que não teve essa oportunidade de fazer parte do impacto, de participar, participa, porque há uma mudança de vida. E você que ainda não faz parte da igreja, que veio vir aqui como visitante, dá o primeiro passo, que Deus vai mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. E o impacto, ele cura, você libera perdão, você é perdoado, ele te dá uma chance de uma nova vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu agradeço a todos pelo carinho e pelo empenho. Vocês não têm noção como que vocês são especiais para o Senhor. E às vezes vocês acham que vocês fizeram pequenas coisas, mas para Deus, só a forma de vocês tratarem a gente, desde a entrada até a gente sair, é muito, porque vocês tratam a gente realmente com amor. E vocês permaneçam assim, porque aonde a essência do amor está, a presença de Jesus permanece. Aleluias, obrigada. Quero convidar também a Ana Célia para dar o seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Ana Célia. O Marambaia tá que tá hoje, hein? Ô, glória! Boa noite, irmãos, graça e paz. Falar do impacto é algo assim, sem palavras, como o pessoal tudo aqui já falou. Gente, como a Poliana até já aproveitou e falou, né? Acho que o amor que esse povo tem em servir é algo que a gente fala assim, é aqui que eu vou ficar. Obrigado, Senhor, por essa casa, por essa família, porque é uma bênção do Senhor, essa casa, essa família, que nos apoia a cada dia. Mas falar do impacto, gente, é libertação, é cura. Quando muitos falaram que é transformação também. A gente, eu venho de muito tempo já, aceitei Jesus, mas às vezes a gente vai caminhando e na caminhada, a gente acha assim, aceitei Jesus e está tudo certo, como a Poliana bem disse. Mas a gente vai guardando feridas, a gente vai guardando mágoas, a gente vai guardando tanta coisa que a gente vai vivendo pelo caminho. E aí a gente aceita Jesus, começa a caminhar, mas realmente a gente não é curado totalmente. O impacto, ele é um impacto mesmo na nossa vida. Você que tiver oportunidade, faça, porque é algo transformador, é algo libertador, é onde a gente realmente encontra cura. A gente chega assim, realmente o Senhor vai trazendo as nossas dores e a gente sai daqui leve.
a gente sai daqui liberto, a gente sai daqui transformado. O impacto foi uma nova aliança que eu fiz com o Senhor e disse: obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve comigo, de toda a minha trajetória que eu vivi até hoje. Eu falei assim: Senhor, realmente, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, o Senhor, a sua mão estava comigo. E eu agradeço a Deus por essa casa, agradeço a Deus por essa oportunidade. E o impacto é isso, gente, é libertação, é cura e é transformação. É cura na alma, é cura física, tá? É cura interior. Muitas das vezes a gente acha assim: não, eu não tenho nada mais para ressignificar, eu não tenho nada para deixar para trás. Mas eu faço um convite para você, que às vezes tem muito tempo aí já de caminhada, de cristão, e às vezes acha assim: não, eu não preciso. Só faça e depois você tem certeza que você também vai falar que viveu algo extraordinário. Queridos, uma pessoa me ligou na parte da tarde, me pedindo para que eu contasse o testemunho dela. E eu disse: você precisa de quebrar essa timidez e falar. E ela disse assim: mas Moisés não pediu para Arão para transmitir o recado? Ela me quebrou na palavra. Eu disse: é verdade. Então, por favor, diga o que aconteceu comigo. Pessoas precisam ouvir. E ela relatou que ela chegou aqui debaixo de uma acusação muito grande, de um erro que ela cometeu no seu passado. E ela, por muitos anos, ela tem sofrido debaixo dessa acusação. É como se a vida dela tivesse paralisado, porque ela não se sentia perdoada e ela também não se perdoava por esse erro. É como se todo mundo estivesse olhando para ela a todo tempo, a todo instante, julgando o que ela fez. E ela chegou aqui assim, adoecida por essa culpa que ela carregava. E ela chegou, foi ministrada, e ela comentou que na primeira ministração ela já foi impactada, porque foi dito que tinha uma pessoa que estava fugindo de um problema há 20 anos, e é exatamente 20 anos que ela está fugindo do problema. E ela disse, naquela hora, quando disse isso, ela falou assim: sou eu preciso de me libertar. E ela se derramou no altar, e ela disse que pela primeira vez, depois de 20 anos, ela dormiu uma noite inteira, porque ela foi curada, perdoada e restaurada. Só Jesus faz isso. Só Jesus enterra o passado, arruma o presente e projeta o futuro. Esse Jesus está aqui na Metodista Central hoje para também abençoar a sua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós ainda essa noite. Eu queria dizer para você que estamos numa campanha. Durante 7 domingos estaremos ministrando algumas palavras específicas. E a campanha que nós estamos vivendo, eu não sei se você já recebeu essa pulseira, se o seu líder de célula, alguém já te provocou a viver esse extraordinário na presença de Deus. É eu mais uma vida com propósito que vale a pena. Durante 7 domingos estaremos ministrando sobre isso, uma vida que vale a pena, uma vida com propósito que vale a pena. Eu já queria que você me ajudasse a pregar e perguntasse para essa pessoa: e aí, a sua vida está valendo a pena? Presta atenção. Nós, durante 7 domingos, estaremos investindo toda a igreja em pessoas. Nós vamos escolher uma pessoa e essa pessoa será alvo da nossa oração durante esses 7 domingos. Colocamos uma árvore ali na porta, onde nós vamos estar colocando o nome dessa pessoa, a família dessa pessoa, onde vamos estar intensificando a oração por ela, pedindo ao Senhor por milagres, por sinais, por cura,
por libertação, por restauração, por perdão. Então, somos desafiados a escolher uma pessoa. Nesses 7 domingos, estaremos intensificando, orando e pedindo a Deus para que Deus mova, transforme, opera, faça milagres na vida dessa pessoa. Se você já sente abençoado e se Deus já está colocando na sua mente uma pessoa para que você faça isso durante esses dias, é só você procurar seu líder de célula, pegar a sua pulseira, eu e mais um, entregar para essa pessoa e dizer para ela: olha, em 6 domingos eu estarei orando para você, para que Deus faça um milagre na sua vida. Amém? Quem está com a gente nessa aí? Olha, ô glória. Queridos, então, a palavra... Domingo passado nós ministramos uma palavra de uma vida com sentido de viver. Porque a verdade, o sentido de viver, ele é muito relativo, porque pessoas vão se apegar em várias coisas para que encontrem o sentido de viver. Há pessoas que vão procurar um sentido de vida nos estudos. Há pessoas que vão procurar um sentido de vida no seu trabalho. Há pessoas que vão procurar um sentido de vida dentro da sua casa, na sua família. E a verdade é que as pessoas estão procurando um sentido de vida mergulhando nelas mesmas, dentro delas mesmas. A verdade, nós estamos vendo que existe hoje na humanidade uma pessoa que procura o seu sentido de viver olhando para dentro dela e buscando algo que traga sentido, que possa trazer sentido para ela. Mas a verdade, se nós formos olhar à luz da palavra, nós vamos ver um homem que foi escrever um livro de Eclesiastes chamado Salomão. E quando ele escreve esse livro, ele já está velho, ele já está farto de dias. Na verdade, ele está no fim da sua vida. E ele vai descobrir uma coisa, ele inicia esse texto, esse livro, dizendo que vaidade, vaidade, tudo é vaidade, há um mal que está debaixo do sol e que é tudo vaidade. E ele vai explicar por que isso. Ele vai dizer que tudo aquilo que os olhos dele desejou, ele não os poupou de nada. Tudo aquilo que os olhos dele, o coração dele se inclinou para encontrar esse sentido de viver, ele não os poupou de nada. E a Bíblia e o livro de Eclesiastes vai contar que ele se enfardou em estudar, em buscar as filosofias, em buscar os conhecimentos, e ele se entregou completamente nisso. E quando ele se encontrou muito sábio, muito entendido, muito filósofo, muito conhecedor de tudo, ele descobriu: é vaidade, a vida não tinha sentido. Aí ele diz assim: não, eu vou descobrir nas construções. E ele fez as construções mais belas, as construções mais extraordinárias, ao ponto que um dia a rainha de Sabá foi visitar o seu templo e ficou encantado com tudo aquilo que ele realizou, que ele construiu. Aí ele mesmo vai dizer: olha, quando eu fiz as construções mais belas, quando eu construí aquilo que realmente as pessoas ficaram encantadas, eu também não encontrei sentido nelas. Eu encontrei um vazio depois de conquistar e depois de construir. Aí ele diz assim: aí eu achei que era nas mulheres que eu ia encontrar a felicidade, que eu ia encontrar o sentido de viver. E eu não os poupei. Ele teve 700 concubinas e 300 virgens. A Bíblia vai dizer que em todas elas, nenhuma delas trouxe um sentido de viver. E ele começa a escrever, e já no fim do livro, ele vai dizer assim: olha, de tudo que se deve guardar, de tudo que se deve realmente, que a vida vale a pena, uma coisa eu vou dizer. O que é? Teme a Deus. Esse é o princípio de todas as coisas. O que ele está dizendo? O que ele está querendo nos explicar? Que o sentido da vida, ele não encontrou nas construções, nas mulheres, nos livros, em nada tudo isso trouxe um grande vazio para ele. Mas em Deus, ele encontrou o verdadeiro sentido da vida. Diga para o seu irmão: o sentido da vida está em Deus. Ele realmente nos preenche, Ele realmente nos completa, Ele realmente nos satisfaz.
Quando encontramos com Deus e temos uma experiência real, viva, extraordinária com Ele, vamos entender uma coisa, que esse sentido da vida tão sonhado é encontrado nele, porque nele somos satisfeitos todos os dias. O salmista no Salmo 23, um salmo muito conhecido dos irmãos, vai dizer: o Senhor é meu pastor, e todo mundo grita, e nada me faltará, mas na verdade o original, o grego vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada sinto falta. Por quê? Porque esse pastor me faz sentir satisfeito com o que eu tenho. Se eu tenho pouco, eu sou satisfeito porque Ele me preenche. Se eu tenho muito, Ele também me satisfaz, porque Ele que preenche a minha vida de verdade. Talvez, às vezes, buscamos numa vida e tornamos insaciáveis. Quanto mais temos, mais queremos. Quanto mais buscamos, mais ainda desejamos. E eu não estou aqui pregando contra uma conquista, em você sonhar, conquistar, não. Eu estou pregando para uma satisfação de vida, porque esse ser inquieto que você se tornou, esse ser insatisfeito que você se tornou, é simplesmente por um motivo: você não encontrou com Ele, porque quando você encontrar com Ele, você vai se tornar realmente satisfeito. A mulher samaritana disse: olha, eu já tive 5 maridos, o que eu tenho não é meu. É exatamente, mas eu estou encontrando agora com o Senhor, e com o Senhor eu estou encontrando o que eu sempre procurei nos homens. Eu procurei uma satisfação de vida, um preenchimento na minha alma. Talvez o que você precisa é encontrar com esse Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia: Ele está na Igreja Metodista Central nessa noite, e Ele quer abraçar você para encontrar com você e te dar sentido de viver de verdade. E hoje nós vamos ministrar uma palavra, e a palavra que nós vamos ministrar é: você não foi feito por acaso. Diga isso para 3 pessoas: você não é obra do acaso. Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Diz para o seu irmão: você é uma obra do Criador. Você é a obra do Criador. Diga para ele: Ele se alegrou quando Ele criou você. Querido, então nós precisamos de entender isso, que nós não somos alvo de uma coincidência, nós não somos alvo de uma explosão nuclear, nós não somos alvo de criação do Big Bang, não, nós não somos uma evolução do animal, não. Nós somos criaturas criadas por um Deus extraordinário, que quando construiu essa criatura, soprou um fôlego de vida sobre ela, criando nela a imagem e a semelhança dele, dizendo: você vai viver do melhor dessa terra. O padrão de vida que Deus fez para nós é um padrão excelente, um padrão extraordinário. Eu fico imaginando a vida de Adão e Eva. A vida de Adão e Eva é tudo que eu sonhei na minha vida, meu querido. Uma vida onde a Bíblia diz que naquele lugar não precisa de sol, não precisa de lua, porque a glória de Deus brilha naquele lugar. Um lugar onde paira a justiça, a paz, a alegria perpétua, onde não há dor, angústia, ranger de dentes, tristeza, aflição, medo, pânico, ansiedade, depressão, segunda-feira, conta para pagar, duplicata, meta, nada disso. É viver
viver o extraordinário, desfrutando uma coisa: Deus está aqui e isso é suficiente para a minha vida. Só que a verdade, nós sabemos que o homem pecou e ele foi destituído deste lugar. Mas nós também cremos que a obra redentora, a obra do nosso Senhor Jesus, veio para nos resgatar e para nos trazer de volta esse padrão de vida que perdemos um dia. Saímos da nossa pátria, do lugar onde Deus criou para que vivêssemos, e ali fomos tirados deste lugar, mas a obra redentora nos trouxe de volta, resgatando a nossa vida, resgatando a nossa alma, trazendo sentido de viver para a nossa história. E eu preciso dizer uma coisa: existe uma diferença muito grande quando somos criaturas e como somos filhos. E eu queria deixar isso bem claro para você, porque quando somos criaturas, é porque ainda não tivemos um encontro com Deus, porque a partir do momento que aceitamos esse Jesus como nosso Salvador, deixamos de ser criatura e somos filhos, filhos amados de um pai. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você não é simplesmente uma criatura, você é filho. E se você é filho, você tem uma herança desse pai. Queridos, vamos caminhar, vamos seguir esse Jesus maravilhoso que nos criou, que nos construiu, esse Jesus, esse Deus maravilhoso que nos deu esse resgate através do seu amado Filho, colocou em nós esse fôlego para que pudéssemos viver e não sobreviver. Pergunta a essa pessoa que está do seu lado: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque quando estamos sobrevivendo, é quando pensamos somente nessa vida. E a Bíblia vai dizer: se você só pensa nessa vida, meu querido, você é um pobre, miserável e nu. Porque, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem para oferecer para esse Deus? Se pensamos somente para essa vida, tornamos incansáveis e insaciáveis. A vida, ela perde o sentido, porque você nasce, cresce, casa, tem filhos, gera emprego, trabalha, e de repente a vida acaba. Pergunta para o seu irmão: será que isso que é a vida? Será que a vida é 70, 80 e 90 anos? Pergunta para ele: será que é isso que Deus fez para você? Se essa vida de 70, 80 anos, 90, de infartos e canseira depois dos 90, a verdade é que a vida torna muito sem sentido. A vida torna muito vazia, porque já caminhamos sabendo de uma coisa: vai acabar. Só que quando a gente encontramos essa filiação, quando encontramos que esse Jesus maravilhoso, a gente começa a entender diferente, que cada passo que eu dou, eu caminho para uma vida, e uma vida abundante, uma vida melhor do que essa. Quando eu encontro com esse Jesus, a minha vida tem um consolo que o mundo não pode dar. A minha vida encontra um sentido que o mundo não pode dar, porque eu não vou sobreviver, mas eu vou viver cada dia com esse Jesus. Como é que eu vivo? Quando eu vivo com Jesus, eu vivo com qualidade de vida. Por que, Leleco? Porque se o meu exterior se corromper, o meu interior vai se renovar. Se o meu exterior se angustiar, se o meu exterior se abater, se por acaso a vida for injusta, se por acaso a vida bater pesado comigo, se por acaso eu passar por dores, traição, decepção, ou perder o sentido da vida, eu tenho uma certeza: se eu encontrei com esse Jesus, o meu interior vai sendo restaurado, renovado, ativado, avivado, e esse exterior se torna muito sem sentido quando o interior está completamente restaurado. Jesus hoje quer encher seu interior, para que nada que está em volta de você mude a alegria que Ele pode te dar. Poxa, é muito ruim viver um dia bem e o outro não, sim ou não? É muito ruim viver instabilidade emocional, espiritual. É muito ruim: hoje eu estou bem, amanhã eu não estou.
Hoje eu estou alegrinho, que as notícias são boas, e amanhã eu estou completamente abatido, porque as notícias são péssimas. Quando eu permito viver debaixo de circunstâncias, e elas me regerem, eu me torno cativo dos meus problemas e das circunstâncias da vida. Mas quando eu permito Jesus viver em mim, ainda que não esteja tudo bem, eu vou acreditar que o meu amanhã vai ser melhor do que o hoje. Pergunta para ele, por quê? Porque eu não vivo de expectativa, eu vivo de fé. E se eu vivo de fé, eu tenho certeza que o meu amanhã vai ser melhor. Eu não vejo, mas eu sei que vai melhorar. Preste atenção. Mas para isso, eu preciso permitir que a minha mente seja transformada e renovada. Não tem como eu encontrar uma vida com propósito. Não tem como eu realmente valer a pena entender que eu não sou obra do acaso, se a minha mente não for transformada. Eu costumo dizer que o palco das grandes guerras da nossa vida não são familiares, financeiras, emocionais. O palco das grandes guerras da nossa vida é a nossa mente. É aqui que somos atingidos. E eu preciso compartilhar algo com você essa noite. Vai dominar sua mente quem vai chegar primeiro. Se o problema chegar primeiro, ela domina a sua mente. Se as lembranças que te fazem mal chegar primeiro, ela vai dominar o sentido da sua vida. Se as circunstâncias que te regem dominar sua mente, são elas que vão controlar você. Mas a Bíblia diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se a minha mente é uma mente de Cristo, eu não sou dominado por nada que chega primeiro, porque Ele já chegou. E se Ele já chegou na minha mente, eu tenho uma convicção que Ele é um Deus que cuida de mim, que operando Ele ninguém pode impedir, que ainda que as coisas fujam do meu controle, Ele está no controle de todas as coisas, que nada na minha vida acontece por acaso, tudo tem um propósito. Eu não vou quebrar os propósitos para que não seja quebrado por eles, mas vou entender que o plano dele é perfeito, agradável, maravilhoso e extraordinário para a minha vida. Diga para essa pessoa do seu lado, me ajuda a pregar. A sua mente precisa ser transformada. Quando a nossa mente não é transformada, muita coisa vai te dominar. Muita coisa vai te jogar para baixo. Muita coisa vai te abater, vai te deixar uma vida infeliz, sem sentido, sem propósito, sem planos. Eu quero perguntar a você agora, quem controla a sua mente? Porque quem controla a sua mente, controla a sua vida. Quem está controlando a sua mente, está controlando os seus passos. As tendências que controlam a sua mente. As redes sociais que controlam a sua mente, você olha, deseja ser tudo aquilo que o mocinho do Instagram, a mocinha do Instagram está realizando. Nossa, que vida perfeita! Uau! A verdade, precisamos de entender que se Cristo controlar a nossa mente, somos a criatura mais feliz dessa terra. Porque o controle dele, todas as coisas ele nos guiará para o plano perfeito dele. E a nossa mente nos engana toda hora. Há propósitos que são colocados na nossa mente, no nosso coração, que são enganosos. Mas a verdade é que o plano perfeito de Deus é extraordinário. Permita Deus controlar a sua mente para que você tenha uma vida realmente plena e vitoriosa. Eu te pergunto, se Ele controla a sua mente,
Ele te guia pelos passos da eternidade. Ele guiará você pelo caminho bom. Davi um dia disse assim: cria, me sonda, porque o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Vê se há alguma coisa mal em mim, na minha mente, no meu coração. E se há, me guia pelo caminho da verdade, para que eu não tropece e que eu tenha uma vida plena e vitoriosa. Tenha a mente de Cristo. Você precisa não ter só a mente de Cristo, mas a Bíblia vai nos dizer: tenha a mente de Cristo, mas tenha também, você precisa ter a sua roupagem trocada. Ah, meu Deus, o pregador vai falar de roupa. Não. Roupagem é o que você carrega, é a sua estrutura, é a casca que as pessoas veem. Elas olham para você e elas vão definir você do jeito que você olha, do jeito que você vê, do jeito que você veste, e muitas das vezes vão ser enganadas. Porque tem gente que está sorrindo, mas só você sabe o quanto seu coração está triste. Tem gente que está falando que está tudo bem, mas só você sabe o quanto que você está mal. Tem gente que está dizendo que a vida está organizada, mas só você sabe como está disfuncional a sua história. Tem gente que está vivendo de aparência, de engano. Tem pessoas que dormem do seu lado e não sabem quem você é de verdade. Tem pessoas que convivem com você diariamente e não sabem nem a metade dos medos que você tem, das dores que você carrega, dos traumas que você vive. Mas a verdade é que se Cristo pede para que você permita a sua mente ser transformada, Ele quer também que você permita que essa máscara caia aqui hoje e Ele te mude de verdade por completo. Ele quer colocar um sorriso de verdade, Ele quer colocar uma alegria de verdade, Ele quer colocar uma noite de sono de verdade, Ele quer colocar uma paz de verdade, Ele quer colocar uma família, um casamento, um filho de verdade. Chega de viver de aparência. O Cristo que te chama nessa noite não muda só a sua mente, mas muda também a sua estrutura. Coisa extraordinária é quando a gente não tem medo de ser quem a gente é. Porque a verdade, preocupamos muito com o que as pessoas vão pensar da gente. Porque a verdade, o mundo está preocupado com a reputação. E a reputação é o que as pessoas veem. Mas o coração é o que Deus, somente Ele vê. Tem muita gente com reputação boa, mas com coração maligno. Tem muita gente com casca boa, gente bacana, cara fenomenal, fantástico, que mulher extraordinária, mas o coração é perverso. Mas Deus está dizendo: eu não só vejo mão limpa, eu vejo coração puro. Deus está entrando aqui hoje, nessa noite, visitando a sua vida e dizendo: eu quero te mudar por inteiro. Você não vai ser somente o que as pessoas olham, você vai ver realmente o que eu quero que você seja. Permita a mão de Deus te tocar aqui hoje. Permita a mão de Deus te transformar de verdade. Porque Ele vai mudar mente e vai mudar corpo, vai mudar comportamento, vai mudar situações que você precisa hoje ter nesse confronto, porque não dá para viver enganando ninguém. Diga para o seu irmão: é mentira, ela só adia a verdade. Aperta ele um pouquinho e fala assim: uma hora a conta chega. Não tem como a gente fingir a vida inteira. Não tem como a gente achar que vai enganar as pessoas a vida inteira. Uma hora a conta chega. E Deus nessa noite está dizendo: tenha um encontro de verdade comigo.
esse encontro vai mudar a sua vida por inteiro. Você não começa a viver quando você nasce, você começa a viver quando encontra com Jesus. Segunda coisa, você precisa descobrir o seu verdadeiro propósito. Se a sua expectativa é terrena, uau, prepara para viver 70, 80, 90 anos. Mas se a sua expectativa é eterna, prepara para ter uma vida abundante, uma vida extraordinária. Posso te contar uma coisa? Meu pai estava no hospital, e na madrugada Deus visitou meu pai, e disse assim para ele: vou te levar. Pergunta para o seu irmão, se Deus falar para você que vai te levar, como que você vai agir? Eu vi gente falando, Deus me livre. Eu vi, tia Magda, eu vi gente falando, pelo amor de Deus. Tem gente tremendo no banco agora. Calma, aconteceu com meu pai. Deus disse assim para ele, no leito de hospital: eu vou te levar. Chamou minha mãe, que estava do lado dele, e falou: Deus visitou a minha cama hoje, e falou que vai me levar. Anota o que eu devo, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que acertar. Chama meus irmãos que eu quero conversar com ele, porque eu tenho poucos dias, e eu estou pronto para ser levado. Eu conto isso com lágrimas, porque eu quero viver esse extraordinário. Eu quero estar pronto quando Ele me chamar. Eu quero estar preparado quando Ele vir me buscar. De entender, eu não estou esperando nada dessa vida, o que mais me importa é a eternidade. E ela disse assim, pelo amor de Deus, para de bobeira, para com essas conversas. Ele disse, se você tem dúvida, pergunta a Ele, porque o Deus que falou comigo vai falar com você. E ela, desesperada, orando de madrugada, abriu a Bíblia e perguntou para Deus, Ele está falando a verdade? E quando ela abriu a Bíblia, colocou o dedinho no versículo, Deus falou assim, e fez ele uma flecha, e colocou ele agora na sua aljava. Usou, mas agora guardou. E ela começou a chorar, e entendeu que o Senhor ia levar ele. Ele se preparou, chamou os irmãos, conversou com ele, e depois de 3 dias, ele morreu no meu braço e da minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje, que o pastor que estava assistindo a gente, disse para minha mãe e para mim, uma voz de clamor cessa na terra, e uma de adoração abre, porque os portais celestiais recebem um justo nessa hora. Eu desesperei, eu tinha 14 anos. Quando eu dei um grito chorando, ele, ei, abre a Bíblia, Deus vai falar com você. E a minha mãe pegou a Bíblia, que eu só chorava desesperado, abriu a Bíblia, e o Senhor falou assim, eu sou o marido da viúva, e eu sou o pai dos órfãos, e eu cuidarei de vocês. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É convicção. Que a gente não vive aqui para essa terra, mas a gente vive para o céu. Aqui na terra, a gente tem uma missão. Qual que é? Implantar a cultura do céu nas pessoas. Implantar esse Jesus que nos muda, esse Jesus que nos dá sentido, esse Jesus que nos dá alegria, que nos dá paz. Eu tenho um consolo. E um consolo que me motiva. Eu quero cair aos pés do meu Salvador, mas eu quero andar com meu Pai também nas ruas de ouro. Ele deixou um legado para mim, não deixou herança, mas deixou legado. E legado é algo que ninguém tira de você. Herança acaba. Já vi muitos milionários deixar herança e os netos já não desfrutar. Mas legado eu já vi passar para neto, para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, e todo mundo dizer, meu pai era assim, meu pai me ensinou desse jeito, meu
Meu pai implantou 20 igrejas nesse lugar. Meu pai foi um pastor que mudou a história dessa cidade. Sabe o que é isso? Legado. E eu digo para o meu filho, seu pai, seu avô andou, eu vou correr e você vai voar. Por quê? Porque eu preciso ser melhor do que ele, porque o que ele me passou me faz melhor do que ele. Diga para o seu irmão, o que vão falar de você quando você morrer, meu irmão? Vão falar que você era rico? Vão falar que você era bonitão? Vão falar que você era um cara simpático, agradável? Ou vão falar que você influenciou uma família, que você influenciou uma cidade, que quando você chegava no trabalho as pessoas viam Jesus na sua vida? O que vão falar de você? Vão dizer assim, ei, esse cara realmente fez a vida ter sentido, fez a vida valer a pena, porque quando ele chegava ele contagiava o lugar, as pessoas eram mudadas quando ele chegava. Por quê? Porque tinha essência de Jesus, ele transmitia uma paz que eu nunca vi em ninguém, o sorriso dele era diferente. Receba a presença dele na sua vida. Eu declaro nessa noite, você não vai ser lembrado somente pelo aquilo que você produziu na terra, você vai lembrado porque você produziu no céu. Conversando com um milionário há um tempo, ele me chamou e falou assim, Leleco, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Eu tenho tantas lojas, você sabe que eu sou uma pessoa extremamente controlada, mas tem 4 anos que a minha filha está num quarto com depressão, e o causador da depressão dela sou eu. Eu trocava a minha fortuna toda para que eu pudesse ver ela saindo daquele quarto. O que realmente vale a pena, meu irmão? O que realmente traz sentido na vida? Vou te dizer o quê? A presença gloriosa de Jesus. Eu falei com ele, meu querido, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho um Jesus que tira ela daquele quarto. E se você deixar, eu vou lá. Eu vou pregar para ela, eu vou falar desse Jesus que muda a vida dela, eu vou falar desse Jesus que transforma, desse Jesus que traz um sentido de viver. E ele disse, ela não me aceita. Eu falei, mas nós vamos dobrar o joelho e nós vamos começar a orar. Você acredita? Você vai orar desse jeito, eu vou orar desse jeito, e você vai ver que Deus vai entrar dentro da sua casa. Pena que eu não posso falar o nome dele. Mas essa semana eu entrei na padaria, estava ele e a filha dele tomando café. Cultura do céu! O céu traz sentido de viver, cura a depressão, enterra passado, levanta paralítico, faz cego enxergar, ressuscita mortos, transforma a sua vida e restaura a sua casa. Esse é o sentido da vida. Eu vou terminar. Terceira coisa, construam uma vida com relacionamento pessoal com Deus. Pastor Wesley, é muito bom congregar. É maravilhoso esse ambiente religioso aqui, ó. Só que isso aqui não é relacionamento. O que a gente está vivendo aqui é vir aqui para casa e a gente celebrar esse Deus maravilhoso. É muito bom, meus irmãos, o que vocês viveram nesse final de semana. Foram impactados, ativados, transformados. Vocês viveram cura interior. Deus fez coisas extraordinárias. Mas a vida não é só isso. Diga para o seu irmão, o que Deus quer com você não é uma experiência de final de semana. Vou falar para cá agora. O que Deus quer com você não é um culto só de domingo à noite.
Fala para essa pessoa que está do seu lado. O que Ele quer de você é relacionamento. Se o Gael tivesse aqui para me dar um ré. Se ele tivesse aqui para me dar um dó, um lá, um si, eu ia cantar para você aqui hoje. Eu ia dizer: Ele não quer formalidade, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Ele quer isso. Chega, religiosidade não te leva a lugar nenhum. Nós não queremos agenda de igreja. Nós queremos nos derramar aqui e ver o céu descer nesse lugar. Nós não queremos implantar em você mais uma religião. Diga para o seu irmão: chega de religião. Religião não salva nada. A igreja metodista não te salva, meu irmão. Pastora Rosângela não te salva. Mas um relacionamento com Deus muda a sua vida. Se você aprender aqui hoje que quando você dobrar o seu joelho, o céu pode descer sobre você. O céu pode vir sobre a sua vida. Jesus hoje quer fazer você. Talvez você entrou aqui decepcionado com religiosidade, decepcionado com religião, decepcionado com pastor. Mas hoje eu vim te oferecer algo muito maior e muito melhor. É muito maior, é muito maior. Eu estou te oferecendo um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que muda, um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que ativa, um Deus que faz. Um Deus que escuta as batidas do nosso coração. Um Deus que quando a gente chora, Ele vem para consolar a gente. Eu não vim aqui te dizer que a igreja vai te mudar, cara. Eu vim te dizer que Deus muda a gente de verdade. Eu vim te dizer que Ele é tão grande que Ele cabe dentro do vazio do seu coração. Eu vim pregar um Deus aqui hoje, não um Deus lá do Velho Testamento, que operou milagres lá, que fez coxa andar lá, que fez cego já, porque isso é difícil para você acreditar. Mas eu vim pregar um Deus que você clamar, Ele vai chegar aí agora. Eu vim pregar um Deus que está aqui nessa reunião. Enquanto eu estou pregando, Ele está visitando gente agora. Enquanto eu estou pregando, Ele está com a mão dele passeando aqui no nosso meio. E eu estou vendo Ele curando agora. Eu estou vendo Ele abrindo a porta para a sua semana de segunda-feira. Eu estou dizendo para você, eu estou vendo Ele chegar para você e dizer: não desiste, não acabou, eu estou no controle de tudo. Ele está aqui, meu querido. Ele está na casa. E Ele vai falar, Ele vai fazer, Ele vai operar. Ele quer relacionamento. Ele quer que a segunda-feira comece. E antes de você pegar no seu celular para você ver as notificações, você dizer para Ele: Pai, obrigado, porque mais uma semana começou. E eu entrego o controle de todas as coisas. Ele está querendo que você clame Ele, chame Ele e diga para Ele: ei, se você existe, vem falar comigo. Se você existe, vem tocar na minha vida. Se você existe, quebranta meu coração. Ele está querendo, chama Ele, pede um sinal para Ele. Ele vai se revelar para você.